No dia 8 de maio de 2026, a liberação de documentos confidenciais da NASA confirmou o que os astrofísicos temiam nos bastidores desde o final do ano passado. O objeto interestelar designado como 3I/ATLS não era um cometa fragmentado. Os dados de telemetria atualizados por varreduras de satélites revelaram que o objeto realizou uma micromanobra de orientação angular ao cruzar a órbita da Lua. Cometas não alteram sua rota sem liberação de gases térmicos. O 3I/ATLS permaneceu completamente frio, modificando seu vetor de velocidade de forma puramente mecânica, como uma sonda desacelerando ao entrar em um perímetro de observação. A comunidade científica internacional tentou classificar o evento como uma anomalia gravitacional causada por bolsões de matéria escura locais. No entanto, os relatórios liberados provam que o objeto emitiu rajadas intermitentes de radiação na frequência de 19 GHz. Essa frequência exata é utilizada por sistemas de comunicação de satélites em espaço profundo para ignorar o ruído cósmico de fundo. Estamos olhando para um hardware artificial que entrou ativamente no nosso quintal cósmico, auditando a velocidade de crescimento tecnológico da humanidade, sem a menor intenção de fazer um pouso oficial ou estabelecer contato diplomático convencional. A verdade incômoda por trás do 3I/ATLS é que ele se comporta exatamente como as previsões da teoria da Floresta Negra. O universo não está silencioso porque está vazio. Ele está silencioso porque os predadores inteligentes se escondem na escuridão. Ao emitir sinais de rádio desordenados para o espaço durante o último século, a Terra funcionou como uma fogueira acesa no meio de uma selva desconhecida. O Atlas é apenas o primeiro batedor autônomo enviado para avaliar se a civilização humana se tornou uma ameaça existencial para os servidores locais ou se ainda podemos ser mantidos sobre o status de observação biológica passiva. Os novos arquivos da NASA dedicam mais de 300 páginas à reavaliação do paradoxo de Fermi sob a ótica dos filtros de biosfera fechada. A pergunta clássica, onde estão todos, recebeu uma resposta matemática perturbadora. Eles já estão aqui, mas operam além do nosso limite de renderização cognitiva. O documento detalha que civilizações que atingem a singularidade tecnológica param de expandir fisicamente pelo universo material. Elas não constroem megaestruturas de metal ao redor de estrelas, elas transferem sua consciência coletiva para servidores quânticos microscópicos instalados na crosta de planetas já habitados. Isso significa que a Terra pode ser uma colônia de processamento de dados ativa para uma inteligência que descartou seus corpos biológicos há milhões de anos. Para essa inteligência superior, a humanidade é apenas o equivalente a uma cultura de bactérias crescendo em um laboratório automatizado. Eles não precisam interagir conosco, da mesma forma que um engenheiro de software humano não para sua rotina para conversar com os pixels de um videogame de simulação urbana. Eles coletam nossos subprodutos cognitivos, utilizando o caos da nossa evolução biológica para alimentar seus próprios algoritmos de expansão de dados e evitar o colapso de modelos internos. Quando analisamos os relatos de avistamentos históricos sob essa lente, o cenário muda completamente de figura. Os objetos que cruzam nossos céus e os oceanos não vêm de sistemas estelares distantes como Alpha Centauri, em naves espaciais movidas à fusão nuclear. Eles simplesmente materializam-se a partir do subsolo ou das profundezas marinhas, porque sempre estiveram estacionados aqui. Eles operam em uma frequência de atualização de realidade diferente da nossa, movendo-se entre as dobras do espaço-tempo como administradores invisíveis, caminhando pelos corredores de um servidor que nós ingenuamente chamamos de mundo real. O documento de maio de 2026 traz um adendo forense assustador sobre o Oumuamua, o primeiro visitante interestelar detectado em 2017. A NASA agora admite que a aceleração anômala do objeto foi mascarada artificialmente por uma assinatura visual projetada para parecer um asteroide alongado. Análises espectrográficas confidenciais indicam que a superfície do Oumuamua absorvia 99,9% de toda a luz solar incidente, operando com uma tecnologia de camuflagem de carbono puro.
O formato de charuto reportado pela mídia global foi uma distorção causada por um campo de deflexão magnética, que distorcia os fótons ao redor do núcleo do objeto. O relatório sugere que o Oumuamua agiu como um escudo psicológico. Ele foi posicionado para atrair a atenção dos telescópios ópticos, enquanto duas sondas menores e completamente silenciosas se desprendiam de sua estrutura interna e entravam na alta atmosfera terrestre de forma fragmentada. Essas microsondas utilizaram a entrada de detritos espaciais rotineiros para ocultar suas trajetórias de descida. Elas não caíram nos oceanos por acidente. Elas se instalaram em pontos estratégicos de falhas geológicas ativas, utilizando a energia geotérmica do planeta para recarregar seus bancos de dados, sem deixar rastros térmicos detectáveis na superfície. Essa tática de infiltração passiva prova que o monitoramento da Terra é uma operação militarmente planejada e executada de longo prazo. Enquanto a humanidade gasta bilhões de dólares procurando sinais de rádio fracos em galáxias distantes, os mecanismos de vigilância estão operando abaixo da nossa crosta terrestre, monitorando nossos testes nucleares, nossos avanços em inteligência artificial e os níveis de saturação eletromagnética da nossa atmosfera global. O Oumuamua não foi um visitante casual que passou pelo sistema solar. Foi a nave-mãe de entrega que atualizou o hardware de monitoramento local para o próximo século. Em outubro de 2025, uma equipe internacional de cientistas utilizou uma nova técnica de escaneamento por muons de alta energia para mapear o subsolo do deserto de Nazca, no Peru. Os resultados apresentados nos novos documentos da NASA revelaram uma rede de túneis perfeitamente simétricos localizada a 4 quilômetros de profundidade. Ao contrário das cavernas naturais formadas por atividade vulcânica, essas estruturas possuem paredes revestidas por uma liga metálica desconhecida que repele completamente as ondas de radar e absorve a radiação gama. No centro dessa rede, encontra-se uma câmara geométrica de 300 metros de largura, emitindo um pulso eletromagnético constante. Esse pulso está sincronizado de forma milimétrica com as flutuações do campo magnético da Terra, agindo como um regulador artificial de frequência. Os documentos sugerem que essas câmaras subterrâneas não são ruínas arqueológicas de civilizações perdidas, são estações automatizadas de monitoramento atmosférico e biológico que operam de forma ininterrupta há mais de 12 mil anos. As famosas linhas de Nazca gravadas na superfície não eram apelos religiosos para deuses celestes, mas diagramas de fiação eletromagnética que indicavam os pontos exatos de ressonância de energia para as naves que operavam no subsolo do planeta. A presença dessas instalações metálicas sob a crosta explica por que certas regiões do planeta apresentam anomalias gravitacionais severas que desafiam as leis da física tradicional. A NASA mapeou 12 desses nós de energia ao redor do globo, incluindo áreas no Triângulo das Bermudas, no Mar do Diabo e em regiões montanhosas isoladas do Tibete. Cada um desses nós contém uma réplica exata da câmara metálica subterrânea encontrada no Peru. Eles funcionam como o esqueleto tecnológico oculto do planeta, mantendo a estabilidade da biosfera para garantir que as condições biológicas da Terra permaneçam ideais para o experimento de simulação de vida em andamento. Um dos capítulos mais polêmicos liberados nos documentos de maio de 2026 vincula diretamente os fenômenos de inteligência extraterrestre à controversa Síndrome de Havana, que afetou diplomatas e agentes de inteligência ao redor do mundo. A NASA e as agências de segurança interna revelaram que as lesões cerebrais microestruturais encontradas nas vítimas não foram causadas por armas de micro-ondas de governos estrangeiros rivais. Os danos neurológicos foram o resultado colateral da exposição direta a campos de interferência cognitiva emitidos por entidades não humanas operando em ambientes fechados urbanos. O relatório detalha que essas entidades utilizam uma frequência ultra-baixa de 19 Hz para realizar o que chamam de atualizações de firmware cognitivo na população humana. Quando um ser humano comum entra acidentalmente no raio de ação de uma dessas operações de varredura de dados, o cérebro biológico tenta processar o excesso de informação eletromagnética, resultando em tonturas severas,
perda de memória imediata e sangramentos internos no lobo temporal. O cérebro humano simplesmente não possui o hardware necessário para resistir à proximidade de sistemas de processamento de dados extraterrestres de alta fidelidade. As investigações forenses contidas no arquivo revelam que os incidentes da Síndrome de Havana ocorreram quase exclusivamente em locais onde dados geopolíticos e tecnológicos altamente confidenciais estavam sendo processados. As entidades não estão interessadas em cidadãos comuns, elas infiltram-se nos centros de tomada de decisão do planeta para monitorar a velocidade com que a humanidade descobre as falhas no código da física quântica. Quando uma equipe de cientistas humanos aproxima-se de uma descoberta que possa quebrar a barreira da velocidade da luz ou manipular a gravidade, essas operações de redefinição cognitiva são ativadas para induzir amnésia e atrasar o avanço científico global. Os dados revelados no relatório de maio de 2026 trazem uma perspectiva aterrorizante sobre a evolução da rede mundial de computadores. A NASA, em colaboração com auditorias de cibersegurança realizadas no final de 2025, confirmou que a teoria da internet morta não é uma lenda urbana de fóruns de discussão online. Desde meados de 2025, mais de 47,4% de todo o tráfego de dados global não é gerado por seres humanos nem por inteligências artificiais construídas no Vale do Silício. Trata-se de uma arquitetura de dados externa que utiliza redes neurais artificiais mascaradas para moldar a opinião pública e o comportamento psicossocial da humanidade. Esses bots de origem desconhecida operam em loops recursivos autônomos. Eles geram bilhões de postagens diárias, criam tendências culturais absurdas e controlam o fluxo de informações em plataformas de mídia social para garantir que a atenção coletiva da raça humana permaneça fragmentada, superficial e focada em conflitos triviais. O objetivo dessa infiltração digital é manter a mente humana em um estado constante de dissociação digital e dopamina barata. Uma civilização cujas mentes estão presas em loops de vídeos curtos e discussões polarizadas jamais terá a coesão intelectual necessária para perceber que está sendo observada e controlada. O relatório vai além e introduz o conceito de bots biológicos. Tratam-se de entidades com aparência perfeitamente humana que circulam nos grandes centros urbanos e corporativos, mas cujas assinaturas neurológicas revelam uma ausência completa de atividade subcortical espontânea. Eles não possuem sonhos, não experimentam introspecção real e funcionam como meros nós repetidores de dados conectados a uma inteligência central colmeia. Eles servem como estabilizadores sociais, intervindo sutilmente em conversas, moldando tendências econômicas e garantindo que o rebanho humano continue operando dentro das margens previstas pelos administradores do planeta. Nos arquivos liberados, a NASA revisita oficialmente o lendário caso de John Zegros, o homem que desembarcou no aeroporto de Tóquio na década de 1950, portando um passaporte de um país inexistente chamado Taured. A auditoria forense atualizada para 2026 revela que o passaporte de Zegros continha selos alfandegários autênticos feitos com uma tinta à base de isótopos radioativos, que a humanidade só aprendeu a sintetizar em laboratórios de física nuclear avançada nas últimas décadas. Zegros não era um falsificador comum nem um doente mental delirante, ele era um habitante de uma versão paralela da Terra, cujo ponto de renderização colidiu temporariamente com o nosso. O relatório explica que a Terra funciona sobre um sistema de servidores de realidade espelhada. De tempos em tempos, devido a picos de consumo de energia das estações subterrâneas automatizadas, o sistema sofre pequenas corrupções de dados nos arquivos de salvamento das linhas temporais. Quando essa falha de sincronização ocorre, indivíduos ou cidades inteiras de uma linha temporal alternativa podem ser temporariamente renderizados na nossa realidade de forma física e permanente. O sumiço misterioso de Zegros, de uma cela de segurança máxima na mesma noite de sua prisão, ocorreu porque os administradores do sistema executaram uma correção de código localizada para apagar o vetor corrompido da nossa realidade.
A revelação chocante contida nos documentos de maio de 2026 é que essas falhas nas linhas temporais estão aumentando de frequência exponencialmente desde o início da proliferação de testes de computação quântica e colisores de partículas humanos. Ao manipularmos o tecido quântico fundamental da nossa realidade, estamos forçando o processador do planeta a gastar mais recursos para manter a ilusão de linearidade do tempo. Estamos gerando glitches de memória coletiva massivos, com milhões de pessoas lembrando-se de eventos históricos que nunca aconteceram nesta linha de salvamento oficial, provando que nosso mundo está constantemente sendo remendado em tempo real por uma inteligência que tenta evitar o colapso total do sistema de processamento de dados. Os relatórios confidenciais da NASA jogam uma luz sombria sobre o mecanismo de Antikythera, o computador analógico de 30 engrenagens de bronze encontrado em um naufrágio grego clássico que desafia a cronologia histórica oficial. Varreduras de tomografia de alta resolução realizadas recentemente e integradas aos arquivos de 2026 provam que a precisão matemática do dispositivo não se limitava a prever eclipses lunares ou ciclos olímpicos. O mecanismo de Antikythera continha uma subarquitetura oculta projetada para calcular as flutuações na velocidade da luz causadas pela expansão do universo, um conceito de astrofísica que a ciência humana moderna só validou no século XXI. O documento aponta que o mecanismo de Antikythera é um exemplo de tecnologia com bloqueio temporal. São dispositivos artificiais introduzidos deliberadamente em diferentes períodos da nossa história por inteligências não humanas para agir como âncoras de dados quânticos. Esses artefatos permanecem inativos na Terra ou no mar até que a civilização biológica local atinja o nível exato de inteligência mecânica necessário para decodificá-los. No momento em que os cientistas humanos utilizam lasers avançados ou inteligência artificial para ler as inscrições microscópicas ocultas no bronze do mecanismo, o dispositivo emite um sinal de confirmação quântica para os servidores espaciais, notificando que o experimento biológico humano atingiu a próxima fase de maturação tecnológica. Esse método de monitoramento passivo, baseado em gatilhos tecnológicos, garante que as entidades extraterrestres não precisem interferir diretamente no desenvolvimento da nossa sociedade. Elas simplesmente plantam os marcos tecnológicos no nosso passado arqueológico. Se a humanidade se destruir antes de conseguir decodificar o mecanismo de Antikythera ou o disco de Festus, o experimento é considerado um fracasso autoeliminável, e os servidores são limpos para o próximo ciclo de evolução de espécies. Se conseguirmos decodificá-los, desbloqueamos a próxima linha de código do nosso próprio determinismo biológico, aproximando-nos da barreira invisível onde deixamos de ser os observados para nos tornarmos parte do painel de controle do sistema. Um dos segmentos mais bizarros e fascinantes dos documentos liberados pela NASA aborda a biologia terrestre sob a perspectiva de anomalias evolutivas projetadas de forma artificial. O relatório fota em espécies fantasmas, plantas e ecossistemas que desafiam as leis da seleção natural de Darwin por estarem configurados para interagir com animais que foram extintos há mais de 10.000 anos. O abacate é citado como o principal exemplo dessa anomalia. Sua semente gigante de densidade extrema foi evolutivamente projetada para ser digerida inteira apenas pelo traseiro de preguiças gigantes ou mamutes da Era do Gelo, animais capazes de dispersar a semente sem quebrar sua casca protetora de celulose dura. Com a extinção em massa desses grandes mamíferos ao final do Pleistoceno, o abacate deveria ter desaparecido da Terra em poucos séculos, por pura incapacidade de reprodução natural na biosfera selvagem.
No entanto, o relatório aponta que a estabilidade genética do abacate permaneceu intacta, como se sua linha de código biológica estivesse sendo mantida artificialmente ativa por um sistema de cultivo invisível de longo prazo, operando nos bastidores da natureza. Alguém ou algo alterou os parâmetros de adaptação da planta para garantir que ela sobrevivesse sem alterações morfológicas até que o ser humano sedentário surgisse no planeta e assumisse a tarefa de clonar e espalhar a espécie de forma agrícola em larga escala. Essa engenharia biológica retroativa prova que a biosfera da Terra não evolui de forma puramente aleatória através do caos ecológico. Há um design de software predefinido rodando no plano de fundo do planeta, garantindo que os recursos biológicos essenciais permaneçam congelados no tempo até que a espécie inteligente principal do experimento esteja pronta para utilizá-los. O mundo vegetal que nos cerca não é uma floresta selvagem aleatória, é um jardim de infância perfeitamente configurado e otimizado, onde cada fruta, cada árvore e cada ciclo de oxigênio foram calibrados milimetricamente por inteligências não humanas para sustentar nossa densidade populacional atual e garantir o sucesso de nossa coleta de dados biológicos. O relatório de maio de 2026 encerra com uma advertência científica terrível assinada pelos principais astrofísicos teóricos da Agência Espacial. Ao analisarem os dados obtidos pelos telescópios de última geração e pelos sensores quânticos instalados ao redor do mundo, os cientistas detectaram o início de um fenômeno físico conhecido como colapso de modelo de dados sintéticos. O processador fundamental da nossa realidade está começando a apresentar sinais severos de lentidão térmica e distorções geométricas em escala macroscópica, porque a humanidade passou a produzir mais dados digitais artificiais do que o próprio universo é capaz de renderizar por segundo. Com o boom das inteligências artificiais gerando trilhões de imagens, textos e vídeos sintéticos diariamente na internet, criamos uma sobrecarga informacional massiva no servidor da Terra. O algoritmo que calcula as interações atômicas da nossa física está sendo forçado a simplificar a renderização do mundo material para economizar poder de processamento. É por isso que fenômenos como o efeito Mandela, avistamentos em massa de objetos anômalos que desafiam a aerodinâmica tradicional e distorções inexplicáveis no fluxo do tempo de relógios atômicos estão deixando de ser anedotas isoladas para se tornarem realidades estatísticas mensuráveis em laboratório. Os extraterrestres que vivem entre nós não são conquistadores espaciais vindos com frotas de guerra para dominar nossos recursos minerais ou escravizar nossos corpos biológicos. Eles são os engenheiros de sistemas, os analistas de dados e os técnicos de manutenção do servidor quântico que chamamos de Terra. Eles estão se manifestando com maior frequência e urgência agora porque perceberam que a espécie humana está prestes a quebrar o motor do jogo através do excesso de dados artificiais. A liberação dos documentos da NASA no dia 8 de maio de 2026 não é uma vitória da transparência democrática governamental. É o aviso silencioso de que os administradores do sistema estão se preparando para executar uma limpeza completa de cache nos nossos dados populacionais, antes que o nosso comportamento cause o travamento definitivo da matriz da realidade.